Eu gostaria de agradecer ao Júlio e ao Breno da parceria aqui com a Belta. É sempre um prazer contar com vocês e as agências Belta aqui presentes que estão nos prestigiando nesse momento. E também vamos gravar para as que não puderam, por algum motivo, estar participando. Tá? É um prazer estar aqui com vocês hoje e passo a palavra para o... Pode passar para o Júlio. Júlio, por favor. Obrigado. Bem-vindos. Obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui, Mariglan, só um minutinho. Pois não. Confirmem aí se vocês já estiverem vendo. Estamos vendo. Esse áudio está um pouquinho baixo. O áudio? Ele está... Aí, melhorou. Melhorou. Ele é direcional aqui, tem que mirar na boca, senão... É isso. Deixa eu diminuir o vídeo aqui. O vídeo vocês estão vendo? Eu tô vendo aqui sim. Sim, tá bem. Perfeitamente. Agora eu vou... Bem visível. Beleza. Bom, eu não estou vendo ninguém, vou ver só a apresentação. Qualquer coisa vocês me chamam aí. Beleza? Bom, então vamos começar. Hoje nosso tema a gente vai falar sobre processos, né? A melhoria na agilidade de assertividade de processos. Eu sei que todo mundo já ouviu dizer, né, sobre processos, já trabalha com processos, enfim, mas a gente quer falar mais sobre isso, né? Então, eu sou o Júlio, sou CEO, cofundador aqui na Lai. Essa série de webinars, né, está acontecendo junto à Belta, e o Brenão está aqui comigo. O Breno vocês já conhecem, né? Já começou com os webinars. Eu cheguei no último webinar aqui para começar a participar. Chegou e ficou, né? E fiquei. Tá sendo legal, estou gostando. E o Breno pode falar um pouquinho de você, Breno? Eu atualmente sou Head of Customer Success, então basicamente eu acompanho o sucesso dos clientes, né? E o que é isso? Eu tenho o objetivo de garantir, né, que nossos clientes estão atingindo o resultado esperado, né, com uma experiência adequada à necessidade de cada um. Então, é sempre isso aí a minha busca constante, né? Eu estou sempre entendendo como que os nossos clientes podem utilizar melhor a plataforma, como que a plataforma, por outro lado, pode ajudar melhor os nossos clientes. E, inclusive, esse assunto de processo é algo muito importante relacionado a isso, né? Que como que a gente vai trazer um pouco do nosso ponto, né, algumas dificuldades que a gente viveu, né, já até adiantando um pouco aqui que a gente vai falar no webinar, né, algumas dificuldades, algumas situações que a gente viveu e, portanto, ter algumas recomendações a respeito, porque a gente sabe que essa questão de processo é algo bem complexo, é bem difícil, assim, é fácil de entender por que é importante, mas na hora de executar, acaba tendo as dificuldades acabam aparecendo aí. A gente já sofreu bastante com o processo, então a gente vai dar um pouco nossos feedbacks, nossa história aí. Legal, gente. Então, o que a gente vai abordar aqui hoje? Obrigado, Breno. A gente vai fazer uma breve introdução, trazendo a importância disso, né, um overview. Também que a gente quer trazer como definir e implementar processos, o que o Breno disse de colocar a mão na massa, né, algumas dicas ali. Vamos trabalhar como funciona o mapeamento, desenhar, implementar e consolidar um processo. As ferramentas para criação e implementação de processo, então, o que a gente utiliza e indica para ser utilizado. E a importância de automações e integrações, né? Então, o processo por ele só não é o grande diferencial, né? O diferencial é você conseguir mapear um processo, implementar um processo e, a partir daí, automatizar coisas, integrar coisas e pensando na escala, né, do seu negócio. Vamos lá? Então, agora aqui na introdução, o primeiro ponto é trazer a importância de ter um processo bem definido. Né? Eu sou um cara de processo, gosto muito, né? Aqui dentro da Lai eu trabalho isso com todas as áreas, né? Então todas as áreas a gente tem processos já mapeados, já implementados, venda, pós-venda, financeiro, data entry, a gente tem, o que mais? A parte de TI, né? Toda a parte de TI, de desenvolvimento, que é um time grande também. Então ali, o que o processo,
o maior benefício de você ter tudo organizado, assim, né, dentro de um processo, é você conseguir gerar escala, né, porque uma vez que você tem tudo aquilo mapeado e rodando, você consegue gerar uma escala, você consegue colocar mais pessoas para trabalhar ali e aumentar a sua capacidade de executar aquelas ações, né? E também você identifica facilmente, né, com mais clareza, onde você tem gargalo. Né? Aqui é um gargalo operacional que eu tenho muita atividade manual. Enfim, isso fica muito mais claro quando você tem esse processo mapeado. Então, no meu ponto de vista, esses 2 pontos são os principais quando você tem um processo bem definido e implementado. Tá? Aí, a partir disso, né, como que eu sei quais processos que eu preciso na minha agência? Sabemos que, assim, tem uma infinidade de processos. Se for ver, o processo de vendas é um processo, o processo de pós-venda é outro processo, a cobrança ali do estudante é um outro processo, a aplicação é outro processo. Então, tudo acaba sendo processo. E aí, né, pode surgir a dúvida, não, beleza, gente, mas se aqui está tudo bagunçado, por onde eu começo, né? A recomendação aqui vai ser assim, começa pelo que você acha mais urgente, né, mais crítico, e pelo que você tem pessoas para resolver. Né? Porque vamos supor, né, atualmente você está com um problema na cobrança e no atendimento dos estudantes. Né? Bom, eu tenho no meu processo de cobrança não está funcionando muito bem, meu processo de atendimento está muito legal também. O que você vai olhar, de repente, num caso desse? Ó? Quantas cobranças eu tenho para fazer? Eu estou perdendo dinheiro ao não fazer essas cobranças? Pô, então esse processo é mais crítico, eu tenho que resolver ele primeiro. Ou, de repente, é o caso do atendimento. Eu estou recebendo vários leads, só que eu não estou vendendo ninguém porque a minha equipe de vendas não está atendendo esses leads a tempo. Então, você vai e olha para o seu processo de atendimento. Então, nesse caso, assim, os processos que você vai olhar é onde está, o que está te dando mais dor de cabeça. É assim, é mais ou menos por aí que você vai ver qual processo que você está precisando resolver. De início, né? Porque, claro, que ter todos os processos, idealmente falando, todos os processos mapeados e implementados e funcionando redondinho, seria o ideal. Exatamente. E você tocou num ponto né, dos principais que a gente acompanha aqui, né? Os pontos mais críticos, né? Que é a parte de atendimento, né, de venda, né, toda aquela parte da venda e também a cobrança financeira, não? Então, cobrar aqueles boletos, a parcela, acompanhar quem não pagou, o que faz, né? O que acontece quando não paga? Né? Qual que é o processo definido para isso e tudo mais? Né? Quando você tem inadimplentes e tal. Mas bem colocado. Bom, então vamos entrar aqui já direto em como definir e implementar processos. A gente trouxe 5 pontos que são cruciais aí para que você comece aí o mapeamento e implementação. O primeiro deles é entender as áreas da empresa. Essa parte é simples, mas é importante você ter clareza sobre quais são as áreas da sua empresa. Né? Então, aqui é o marketing, aqui é o venda, aqui é o pós-venda. Às vezes tem agências que têm pré-venda, que é onde pega aqueles leads que o marketing gera e qualifica aquilo para depois passar para os consultores. Né? Então, entenda exatamente quais são as áreas da empresa que você tem hoje. Claro que você pode utilizar isso até para mapear o que você quer implementar. Né? Então, vamos supor que você tem um pós-venda, mas ele está muito focado só na matrícula. Não tenho algo depois disso, né? Ou eu não tenho um pré-venda e desejo ter um pré-venda, né? Que seria a qualificação daqueles leads que o marketing está gerando como oportunidade de venda, né? Para você realmente focar em quem realmente está naquele momento de comprar um intercâmbio. Então, o entendimento dessas áreas é crucial para que você consiga já começar o mapeamento, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é o mapeamento das atividades. Você quer colocar alguma coisa, Breno? Não, pode prosseguir. Então, beleza. O segundo seria o mapeamento das atividades. Aqui, ele é um pouco mais complexo, mas nada que um bom brainstorm não resolva. Né? Então, sentar com... Se você está sozinho, ótimo, assim, é mais fácil. Mas, às vezes, se você está com um time, então senta com o teu time, cada área. Vamos mapear essas atividades? Como que funciona aqui? É uma lista, gente. Envia e-mail. Checa leads que chegaram diariamente. Enfim, muda o lead de pipeline. Enfim, tudo que é atividade, né, ligação, cria orçamento, emite boleto. Então, tudo que é atividade, você vai
colocar de cada área, tá? Para ter uma visão mais geral do que você está querendo montar. Então, isso aqui exige reunião, exige tempo, então, exige essa proatividade de vocês entenderem essas áreas em cada área, né, e mapear essas atividades. Né? Quando você é multitarefa, né, que tem muita agência que tem essa questão de ter pessoas que têm mais de uma responsabilidade, então ela também vai ser até bom para ela ter clareza sobre qual que é o papel dela dentro da empresa. Tá? Isso acaba auxiliando até na gestão de pessoas, né, que traz essa clareza para a pessoa e aonde é o ponto que ela precisa evoluir, que ela precisa melhorar, enfim, né, são coisas até paralelas que isso já ajuda. O desenho do processo a partir das atividades. Então, aqui, então você já entendeu as áreas da empresa, já mapeou as atividades. Então, eu vou desenhar esse processo. Né? Aqui você pode fazer de duas formas. Você pode tanto desenhar um processo que você deseja implementar, porque você já identificou que você não tem um processo definido, ou você já desenha um processo que você tem. Porque, assim, muitas vezes, você já tem tudo organizado aí, está tudo bonitinho, já funciona, né? Passo a passo, todo mundo já sabe o que tem que fazer, mas isso está desenhado? Isso tem uma ferramenta visual para você bater o olho e ver isso, né? Então, tanto se você já tem um processo bem definido, quanto se você não tiver e quer, né, você pode imaginar um processo ideal, né, e desenhar isso. E quais são as formas de fazer isso? Através de fluxograma, você pode pegar um papel mesmo e desenhar ali um fluxograma, pode ser uma lista também, algo desse tipo. Eu indico você desenhar um fluxograma, tá? A gente vai entrar em detalhes já já, eu quero até mostrar um pouco para vocês o que seria isso. E no desenho desse processo, a partir do momento que você tem ele ali na mão, você consegue identificar aonde você precisa agir. Né? Por exemplo, eu tenho aqui, dentro do meu processo de venda, um momento que eu envio e-mail para o primeiro e-mail que eu envio para o meu possível cliente com uma proposta. Tá, esse e-mail, ele toda vez que você vai digitar, você vai enviar esse e-mail, você digita tudo, né, todas as informações manualmente para cada e-mail, ou você tem informações que são iguais em todos os e-mails que você envia e você gostaria de criar um e-mail template para isso. Então você identifica que você tem que criar um e-mail template para aquilo. Então já é uma atividade que você gerou a partir do processo que você desenhou, né, para você implementar aquilo. E aí isso vai fazer com que você mapeie tudo o que você precisa fazer para implementar aquele processo que você desenhou. Tá? E eu vou até dar uma dica para vocês, mostrando aqui uma ferramenta, não é especificamente de uma agência de intercâmbio, mas vai dar um pouco de clareza em relação ao que eu estou dizendo. Então, a partir dali, você sai com uma lista de um plano de ação para você implementar o seu processo. Isso é uma prática muito boa, porque você sai daquela reunião cheio de atividade para fazer. Aí você, né, vai implementando de acordo com o tempo livre que você tem, né, o tempo que você vai dedicar para fazer isso. Né, se você tiver uma pessoa dedicada para isso, ótimo. Você vai ter alguém ali fazendo isso rodar todo dia. Mas se não, você vai ter que ir se organizar na agenda para conseguir um tempo para começar a fazer essas coisas. E por último, e não menos importante, é você consolidar o processo. Experiência aqui interna que a gente teve, né? Então, com outras experiências que eu tive também. Quando você, não adianta só você desenhar processo, implementar e botar ele ali na mão da galera. Não adianta, isso não funciona. Você precisa fazer um acompanhamento para ver se ele vai realmente se consolidar. Porque o objetivo, né, é você se tornar isso uma rotina. Né? Aquilo, eu imagino que muita gente, se você observar hoje dentro da sua agência, tenta olhar para o que é rotina. Né? Você vai ver já que tem um monte de coisa que já é rotina, que já todo mundo já sabe fazer, já, enfim, não erra, tá tudo certinho. Se você muda, claro que é para melhorar, você precisa fazer um acompanhamento para poder fazer essa rotina se instalar novamente, né? Porque senão ele desanda. Isso é muito comum, gente. Você implementa lá e, de repente, a hora que você viu tudo aquilo que você desenhou e tentou implementar, não foi para frente. E esse processo de acompanhamento é super importante, porque é nele que você vai coletar feedback da galera que está usando ali, né, que está
trabalhando junto com você, de que essa não é a forma que foi mapeada, né? Poderia ser diferente tal coisa. Então, na prática, você vai fazendo também adaptações àquele processo que você desenhou, com base no feedback de quem está inserido ali. Tá? Então, em vias gerais, né, esse seria os 5 pontos mais importantes assim, para a implementação de processo. Eu vou tirar compartilhando o slide aqui para mostrar mais ou menos um fluxograma do que seria um desenho de um processo e como a partir do desenho a gente consegue implementar o processo através de um plano de ação. Tá? Por exemplo, aqui. Isso aqui é uma visão geral, né? Essa ferramenta que eu uso se chama Lucidchart, mas existem várias outras que você consegue desenhar um processo, dá para ser também manual, né? Não é desculpa, gente, papel e caneta funciona também. É verdade. Mas é aqui que a gente tem assim essa ferramenta que ajuda bastante. Então aqui eu peguei e fiz um mapeamento dos meus processos aqui, né? Então captação e entrada de leads, processo de venda, fechamento, faturamento, e tal, né? Beleza. Aqui eu já comecei a mapear. Esse aqui é o meu processo de venda, tá? Eu mapeei primeiramente de onde vêm os leads, de forma inbound, né? Aqui já é aquele conceito de venda, que são os gatilhos que você joga na internet, que você acaba capturando o lead, que são campanhas, são a própria atividade que você tem na rede social. Opa, a gente tem uma pergunta? Pode deixa para o final. Pode deixar para o final? Ah, beleza. Se for pertinente também, eu respondo agora, viu? Se você puder ver aí para mim, Breno. Deixa eu ver, já vejo. Como chama a ferramenta? Como chama a ferramenta? Ah, certo. Lucidchart. Pode deixar, eu ponho o link Você aqui põe aqui? Ótimo. no chat, pode deixar. Beleza. E aqui, gente, ó, eu tenho aqui os leads de forma inbound, que são aqueles gatilhos que a gente coloca, né? Que são marketing de conteúdo, marketing de ads, coisas pagas e tal. Então tem o site, Insta, tal. Mapeei de onde vem o lead, né? E de forma que aí eu já tenho um CRM aqui, né? Dentro do nosso da nossa operação. Então, como que ele entra aqui? Ele entra automaticamente dentro do nosso CRM somente pelo site. O resto ele entra manualmente. Então, a gente tem uma atividade manual aqui para inserir o lead dentro do nosso CRM de vendas. Aí aqui eu tenho etapa do processo de vendas, entra no processo de vendas, né? Então a entrada aqui é o cadastro dele no CRM, e tem uma etapa de triagem, uma etapa de agendamento. Isso aqui já é a minha pipeline, né? Já é a nossa pipeline aqui. E, enfim, eu vou desenhando. Isso aqui eu estou olhando só para o setor de vendas, tá? Marketing e vendas, que eles são integrados, né? Marketing e vendas são setores integrados. Então aqui você já imagina, você já tem uma ideia de como ele é integrado, né? E aí, dentro do meu processo de venda, eu tenho aqui algumas atividades que eu disse que é um pouco diferente da agência de intercâmbio, né? Aqui no nosso processo de venda a gente tem uma etapa de triagem, uma de agendamento, uma de demonstração, de acompanhamento, que é o follow-up da proposta que foi enviada, e a negociação, né, que seria o último passo aqui. E, né, aí assim, eu não vou entrar em detalhes sobre tudo isso, é mais para vocês verem visualmente, né, o que é, mas basicamente a gente foi desenhando, se vendeu, não, então vai para a lista de nutrição, ou seja, a gente vai trabalhar com aquela galera que entrou na nossa pipe de vendas, não comprou, então por que não comprou? Vai entender, vai tentar criar um conteúdo, vai tentar jogar para o desenvolvimento, para o setor de TI, produtos que tem uma demanda que está fazendo perder cliente, enfim, né? Vendeu sim, aí entra para a parte de faturamento, vai para o financeiro, depois vem aqui para o sucesso do cliente, ó, ativa o sucesso do cliente. Aí isso aqui vem para uma análise do novo cliente. Aí o Breno já tem todo o processinho ali de como funciona o sucesso do cliente. Então, enfim, olha como eu consigo ter uma visão macro do que é um processo, e aí você tem o objetivo de sempre tentar simplificar isso. Tá? Isso é uma dica também que eu vou trazer mais para frente sobre como simplificar processo. Então, dentro desse desenho, quando a gente fez esse desenho,
né, esse fluxograma, a gente não tinha tudo isso implementado. A gente estava discutindo sobre, isso aqui é bom, isso aqui tem que ser assim, então vamos fazer assim, assado, tal. Isso junto com quem tem que ser discutido, né? E a dica que eu dou para você fazer o mapeamento do plano de ação é você vir aqui, através dessa ferramenta, e marcando, né, por exemplo, entrada no processo de vendas. Vamos supor que aqui eu tenho que implementar alguma coisa, né? Definir quem vai colocar esse lead aqui, por exemplo, né? Aí eu venho aqui, coloco a bordinha vermelhinha, ou eu posso fazer qualquer outra denotação aqui de que eu tenho que fazer alguma coisa nessa etapa do processo, e defino uma listinha, uma coisinha do que eu tenho que fazer aqui. Nessa ferramenta, eu coloco um comentário, Anotação, né? um comentário. Uma anotação, por exemplo. Aqui na etapa de agendamento, beleza, a gente mapeou que tem ela. O que eu preciso fazer nela? Tem que enviar e-mail com depoimentos. Eu tenho que criar um material de apresentação, vídeo, tal. Criar os e-mails templates. Então, eu tenho atividades para fazer para deixar esse processo redondinho. De demonstração, eu tenho que fazer isso e aquilo. Configurar o orçamento online. Descrição padrão do orçamento, enfim. Eu tenho atividades que eu mapeei para fazer com que aquele processo rode direitinho. Então, entendem como isso traz uma clareza? Né? Isso para a gente foi ótimo. Né? Foi ótimo. A gente, esse método, né, que a gente adotou de desenhar e colocar esses quadradinhos em Fica vermelho, bem mais tirar uma visual, lista, né? fica muito mais visual e a gente conseguiu implementar. E hoje a gente tem realmente um processo implementado, né, rodando a partir daqui. Tá? Voltando aqui, e para fazer rotina, o que a gente fez? Reunião semanal. Né? Reunião semanal para verificar o que foi entregue, quanto que a gente evoluiu, daquele plano de ação, o que já foi feito, por que não conseguiu fazer, está com dificuldade ali, essa, enfim, você vai identificando isso, colocando em prática. Tá? Então, agora eu vou passar para o Breno. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode mandar. Mas eu vou passar para o Breno para falar um pouquinho mais sobre ferramentas, né, que vão dar suporte para implementar processo. Não é só aquela lá que eu mostrei para desenhar, né? E agora para colocar em prática processos de fato, né? Colocar em prática os processos de fato. Isso. Valeu, Júlio. Bom, então eu vou seguir na ordem que o Júlio comentou, né? A partir do momento que você tem um entendimento, né, da sua empresa, do panorama geral, assim, do momento que a sua empresa está vivendo, partindo aí depois para como implementar os processos de fato. Bom, primeiramente, né, entendimento, eu trouxe aqui 3 ferramentas, né? Uma é a MVV, que é isso aí acho que todo mundo já ouviu falar, é a missão, visão, valores, que pode até parecer meio clichê, né? Falar, mas essa tal de visão, missão, valores, mas realmente é muito importante para orientar as ações da empresa. Porque a partir do momento que você tem a missão, onde eu quero chegar, qual é meu propósito, você começa a ver que algumas ações fazem mais sentido que outras e algumas outras ações não fazem sentido. Então, é realmente ver o exercício. Qual que é o meu propósito aqui, minha missão, né? Qual é a minha visão, né? Onde eu pretendo chegar no futuro, né? No futuro próximo, assim, essa visão é sempre, inclusive, ela é interessante falar que a visão é sempre algo revisto, né? Porque você está sempre buscando, é aquela visão utópica, né? Onde eu quero chegar daqui 2, 3 anos. E os valores, né, que é quais são as bases da minha empresa, né, onde eu me baseio, do tipo, trabalho duro, transparência, foco no cliente, enfim, né, esse tipo de mapeamento é bem legal de fazer. Depois tem a análise SWOT, não sei se alguém aí já fez, mas ela tem também, em português, ela é conhecida como FOFA, vem de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, o SWOT também é Strength, Weaknesses, Opportunities e Threats.
onde você vai, né, fazer um levantamento de quais são os pontos fortes da sua agência, quais são os pontos fracos da sua agência, o que você, de repente, pode explorar, que está surgindo como tendência no mercado, que, de repente, você está antenado ali e tem essas oportunidades, então, e quais são, né, as ameaças, né? Então, o que pode, de repente, acontecer que vai atrapalhar o seu negócio? De repente, um exemplo claro aqui que a gente pode falar, uma ameaça que acabou com todo mundo foi o Covid, né? O próprio Covid foi uma puta de uma ameaça aí mesmo, que trouxe aí, né, o fechamento. Então, o fechamento da fronteira de um país é totalmente uma ameaça ao seu negócio. Então, só para dar alguns exemplos, né? E tem essa matriz BCG. A matriz BCG, acho que ela é um pouco menos conhecida, mas não sei se vocês já viram, mas são 4 quadrantes, né? Onde você relaciona o crescimento do mercado com a participação que o seu produto tem no mercado. Então, você, né, faz uma lista de todos os produtos que você tem, e aí você faz, né, uma comparação de como que está a participação, né? Dentro das suas vendas, quantos por cento representa esse produto, né? E quanto que esse mercado está crescendo. A partir disso, você vai ter 4 tipos de produto, que são os produtos estrela, ou seja, aqueles assim que o mercado está crescendo, esse produto tem alta participação nesse mercado, então tem tudo para vir a ser um produto excelente. Tem o que eles chamam de vaca leiteira, que é aquele produto que já está mais estabelecido, assim, o mercado não está crescendo tanto, mas ele já é algo consagrado, assim podemos dizer, né? Já está firmado lá, então ele ainda tem uma alta participação no mercado. Em geral, esses aí são de onde vem a maior fonte de renda, mesmo o maior faturamento da empresa vem desses produtos que todo mundo já conhece e continua procurando, né? Tem também aqueles produtos, né, que são o ponto de interrogação, que de repente tem uma tendência do mercado indicando que aquele produto pode ser ótimo, né? Ele pode vir a ser um produto estrela, mas você ainda não tem dado suficiente para isso. E tem aquele outro que é o chamado do abacaxi, né? Tipo, o mercado não está crescendo, ele também você não está quase vendendo, então muitas vezes você pode até remover esse produto do seu portfólio. Coloquei aqui, se vocês quiserem mais detalhes, assim, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, ler um artigo a respeito disso aqui, você já entende como que funciona essa questão aqui da BCG. Também, se vocês tiverem mais dúvidas, podem perguntar, a gente ajuda como puder. Breno, Oi. Fazendo um link, inclusive, com a necessidade, a importância dessas ferramentas com o processo, né? Elas podem ser gatilhos para você identificar aonde você pode, né, investir mais tempo ali na hora de mapear um processo, né? Exato, de repente, um gatilho de implementar um novo produto aí dentro, né? Exato, Vender, por exemplo, Hire, né? Sim. Que se você já tem algumas coisas ali, você está identificando uma crescente, não tem um processo definido, então, né, isso pode ser ferramentas para você identificar gatilhos. Isso, exatamente. Usando esse mesmo exemplo que eu estava usando, você pode, por exemplo, definir que você vai fazer uma ação de retirar alguns produtos do portfólio. É um tipo de processo. Ou você vai fazer uma ação de implementar novos produtos, novas tendências que você está identificando. Aí isso é outro processo. Então, a partir disso, você consegue nortear suas ações, né? Em segundo lugar, né, aqui para mapeamento de atividades e processos mesmo, a gente colocou o fluxograma, que, assim, deve existir outras maneiras, por exemplo, você pode listar, mas realmente o fluxograma é bem útil mesmo, fica aí nossa recomendação. Você também pode encontrar o nome dele como BPMN, que é Business Model Management Annotation, algo assim, mas não é muito importante saber o nome da sigla, é o fluxograma mesmo, que fica essa distribuição mesmo do processo visual, fica bem mais fácil para você identificar visualmente. E a gente sabe, né, que pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço trabalham com o visual, assim, você olhar uma coisa e você ver ela descrita, é aquele negócio de que uma foto muitas vezes vale mais que 1000 palavras. Então, é bem por aí essa questão do fluxograma que o Júlio já mostrou aqui anteriormente. Aí agora, para a implementação de processo, tem a própria pipeline, né? Que a pipeline é uma forma, né? Uma vez que você tem o seu processo definido, você consegue desenhar a sua pipeline.
Porque a pipeline nada mais é do que a representação de um processo, né? Nesse processo, você vai ter diferentes estágios, né? Que nem no nosso lá que o Júlio está mostrando, tem a qualificação, aí depois tem a triagem, depois tem a entrevista, isso aí tudo são estágios, né, do meu processo. E aí eu já vou saber quais atividades são fundamentais ocorrerem naquela etapa do processo. Então, uma vez que eu tenho todo o processo mapeado através do fluxograma, para mim é muito mais fácil eu criar uma pipeline. E uma pipeline não precisa ser necessariamente só de vendas, né? Porque pipeline é um conceito muito associado a vendas por causa do marketing digital, né? É o funil de vendas ou de captação de lead ou o ato de vender mesmo. Mas pode ser uma pipeline para você organizar o seu processo de cobrança. Então, esse estudante aqui ainda está no processo de envio de contrato. Esse aqui está cobrança da entrada. Esse aqui eu estou aguardando o restante das parcelas. Você pode fazer dessa forma e se organizar assim. Para você se organizar e implementar o processo também, nenhum processo funciona se você não estiver acompanhando como ele está se desenrolando. E aí tem os indicadores-chave, que na nomenclatura são chamados de KPIs ou KPIs. Os indicadores-chave vão ser as métricas que você vai previamente definir para saber se o seu processo está funcionando. Como assim, né? Vamos supor que o meu processo é de garantir que o meu atendimento, né, eu quero melhorar o meu atendimento, então eu quero garantir que todos os meus leads sejam atendidos em até 3 dias. Qual vai ser o indicador-chave meu aqui? Tempo de atendimento. Tempo de atendimento vai ser um indicador-chave. Eu vou acompanhar, beleza, está demorando 4, está demorando 5, está demorando 6, está demorando 3, está demorando 2. Então, esse vai ser o indicador-chave. A partir disso, eu posso ver se eu melhorei, né, o meu atendimento ou não. Entre outros indicadores que, né, vão fazer sentido para você de acordo com o processo que você estiver fazendo. E aí, claro, tem aqui uma ferramenta mesmo que a gente coloca, o treinamento acaba sendo uma ferramenta. Como o processo é novo, as pessoas em geral têm uma resistência à mudança, é interessante você oferecer um treinamento para a sua equipe antes de implementar esse processo, né? Então, você fala, pessoal, a gente quer fazer isso aqui para chegar aqui, então, para isso, a gente pretende fazer dessa forma. Beleza? Vamos fazer assim? A gente vai analisar isso e cada um o seu papel vai ser esse. Então, é importante realmente ter um treinamento para a pessoa justamente saber o que é esperado dela, fazer também as críticas dela, criar aquela abertura também no acompanhamento depois, porque a pessoa vai poder, entendendo o que é esperado dela, ela vai saber melhor que feedback ela pode dar, por que ela não está atingindo aquele resultado, esse tipo de informação. E, por fim, para consolidar o processo, né, o acompanhamento que eu já mencionei aqui, então, uma vez que todo mundo sabe o que é para fazer, acompanhar como que isso está acontecendo, por que não está acontecendo, o que deu certo, o que deu errado melhorar, o que deu certo dar continuidade. Uhum. Aí a gente trouxe aqui o CRM, né, como um todo, porque embora tenha a pipeline, né, com os estágios ali, o CRM já é o follow-up completo, né? CRM é o Customer Relationship Management. Então, normalmente, a gente associa o CRM a uma plataforma, porque ele facilita muito isso. Mas não que esse CRM seja algo necessariamente, exclusivamente feito em um sistema. Você pode fazer isso no seu... Se você quiser, você pode fazer no papel. Claro que é extremamente difícil, mas é possível. Ou no Excel, por exemplo. Mas isso aqui consiste na questão do follow-up. Ok, uma vez que eu sei que esse meu estudante está nessa etapa do processo, quais ações que eu tenho que fazer? Quem vai fazer? Quando? Então, ter todo esse controle. E associado a isso, os checklists, né? Então, esse estudante já foi feito isso, então eu posso prosseguir para a próxima etapa. Então, você vê que tudo aqui, tudo gira muito numa questão de mapear, né? A partir disso, definir o que vai ser feito e depois manter um registro de como que isso está acontecendo. Então, é muito de mapear, construir e medir como que está acontecendo mesmo. Se quiser fazer algum adendo, Júlio? Não, eu acho que está... Fechou. Pode continuar, então. Eu trouxe de novo esse gráfico agora aqui, né? Que para quem acompanhou o nosso webinar de vendas, a gente abriu com ele, porque bem associado à questão de otimização de processos, né? Uma vez que agora a gente falou de como você pode definir, agora a gente está querendo entrar em como você pode otimizar. Veja que, assim,
34% do tempo, né, desses vendedores, aí o pessoal está vendendo, de fato. Agora, mais ou menos, se for somar aqui, dá 2/3. 2/3 do tempo, essa pessoa está gastando com atividades do tipo escrever e-mail, incluir dados, pesquisar os leads, comparecer em reuniões internas, marcar reuniões. Então, todas essas tarefas, várias tarefas aqui que podem ser automatizadas. E aí a gente quer entrar bem nessa discussão de automações e integrações e como que elas podem, né, de fato, ser úteis. Pode passar. Então, automações e integrações. Trouxe aqui 2 dados, peguei dessa fonte do Invest Pro. Automações em vendas aumentam a produtividade do departamento em 14,5%, diminuindo os custos de marketing em 12%. Então, isso aqui, imagina que 14,5%, se sua equipe atende 10 leads, ela ia atender 11 já. Se atende 20, já ia atender 22. Então, assim, é uma venda a mais que você pode estar fazendo nesse tempo aqui. E 74%, ou seja, 3/4 do pessoal que respondeu essa pesquisa, disseram que a habilidade dessa tecnologia de economizar tempo foi o maior benefício, ou seja, você fica com mais tempo livre através dessa automação para fazer outras coisas que são de fato relacionadas a atividades da sua área, que não são, de repente, aquela atividade de back-office mesmo, né? Escrever e-mail, fazer update de alguma coisa, incluir alguma informação, enfim. Legal. Pode passar? Se quiser. Não, só um adendo aqui sobre automações e integrações, né? Que mais olhando para integrações também, porque além de automatizar, é importante que você também centralize. Né? Quando você tem as coisas conectadas, vamos supor que você tem 3, 4 plataformas hoje ali, tudo bem, estão integradas, isso é um benefício. Se elas não estão integradas, você cria mais gargalo de processo ainda. Né? E quando elas estão integradas, além de você ter mais possibilidades de automação, né, você tem também mais conhecimento sobre todo o processo para levantar indicadores, né, que é um dos pontos. Ainda quero trazer esse assunto aqui para a gente conversar sobre indicadores, tá? Mas eu acho bem importante trazer esse ponto. E aí, beleza. Então, alguns tipos de integração. É claro, né, trouxemos aqui uns exemplos de integração com a Ally, mas esses tipos de integração que a gente trouxe, todas são feitas através do Zapier, atualmente. Para quem não conhece, o Zapier é uma outra plataforma, não tem nada a ver com a gente, mas é uma ferramenta muito legal, né? Ele tem uma lista de aplicativos e através dessa lista você consegue conectar 2 ou mais. Do tipo, olha, quando acontecer tal ação nesse aplicativo aqui, eu quero que ocorra tal ação nesse outro aplicativo. E aí alguns exemplos tem aqui, né? Então, toda vez que a gente cria uma tarefa no Ally, essa integração cria um evento no Google Calendar. Atualmente, muita gente usa Gmail, usa o Google Calendar. Com isso, você pode, né, ter todas as tarefas do seu Ally incluídas no seu Google Calendar. Um outro exemplo, essa do MailChimp. Né? Então, toda vez que cria um novo estudante no Ally, adicionar um novo subscriber numa lista minha lá do MailChimp pré-definida. Então, se eu quiser fazer o meu marketing, eu quero continuar a fazer aquela nutrição do meu lead, eu criei no Ally, eu sei que ele vai estar ali na minha lista do MailChimp. Essa última eu já fiz algumas para alguns clientes, o pessoal gostou bastante, foi bem sucesso mesmo, que cria um novo estudante, quando alguém se inscreve, né, tem um novo check-in numa palestra que você está fazendo através do GoToWebinar, por exemplo. Então, você criou a palestra lá no GoToWebinar, todo mundo, então, que entrou para ver a sua palestra é criado como lead, para depois você poder entrar em contato. E esses são só alguns exemplos utilizando a Live. Você poderia utilizar outros 2 que não tem nada a ver, do tipo, conectar o GoToWebinar com o MailChimp. Então, para todo mundo que fosse se inscrever na sua palestra, né, entrasse já numa lista sua de nutrição. Então, tem muitas possibilidades mesmo, é algo muito legal de
de fazer, e ajuda muito nessa questão de estar tudo centralizado, né? Tudo conectado no mesmo lugar, porque atualmente o terror é você vai trabalhar, você tem que abrir o sistema do CRM, aí você abre um outro sistema para ver os orçamentos, aí você abre um outro sistema para controle financeiro e abre um quarto sistema ainda para fazer marketing. Exatamente. Né? E aqui é importante, a integração, ela se confunde muito com automação. Nesses exemplos que a gente trouxe, elas são automações também. É Né? Porque verdade, acontecem de forma automática. automaticamente você criou um evento dentro do Ally e foi lá para o Google Calendar. Né? Mas tem integrações que não são assim também, que eles exigem ações manuais, né? Então, vamos supor que a gente tem uma integração com um banco e eu quero gerar um boleto. Ele não vai gerar automático. Aí você tem que clicar no botão para gerar. Inclusive, a gente tem essa automação para gerar automático também, né? Vou ter um exemplo. Ela gera boleto automático também. Mas Mas, vamos lá agora falar um pouco mais atualmente elas sobre se misturam automações. bastante. Atualmente, meio que assim, nem toda automação é uma integração, mas quase toda integração é uma automação. Basicamente isso aí seria a ideia. Já as automações, elas são ideias de situações que ocorrem normalmente dentro da própria plataforma, por isso que a gente trouxe outros exemplos do Ally aqui. Ou seja, quando um determinado comportamento é identificado, uma determinada situação ocorre, ela vai disparar um acontecimento. Trouxemos aqui alguns exemplos, ou seja, essa aqui primeira, né, criar e enviar boleto bancário alguns dias antes da data de vencimento do recebimento. Ou seja, 5 dias antes da data de vencimento dessa parcela, o sistema vai criar e vai enviar um boleto automaticamente para esse estudante, sem que você precise fazer alguma ação para isso. A outra, enviar e-mail alguns dias antes da data de nascimento do aluno. Então, aqui, nesse caso, ela está programada para 5 dias antes da data de nascimento, né, do aniversário desse estudante, enviar um e-mail. Você já deixa esse e-mail programado, já fica com a garantia de que vai enviar um e-mail: oi, Breno, oi, Júlio, oi, Isabela, oi, Mariglan, como é que vai? Feliz aniversário, tudo de bom. E aí você já fica com isso tudo programado, ele vai ser disparado automaticamente também. Um outro exemplo também, criar uma tarefa quando o aluno entra em status específico. Então, toda vez que eu colocar um estudante no meu status de vendido, eu quero que ele crie uma tarefa para mim que eu já tenho que enviar o contrato para esse estudante, para eu não esquecer de enviar esse contrato. Então, isso aí tudo já facilita muito a sua gestão, né? Isso tem o primeiro ponto é esse, que você tem essa garantia de que o negócio vai ser ativado, né? Essa automação vai ser ativada e você vai ter esse lembrete. E um segundo ponto que é muito importante, que as pessoas às vezes não consideram, é a questão de redução de falha. Porque quando você deixa na mão de uma pessoa, você não sabe como está o dia daquela pessoa, aquela pessoa pode esquecer, aquela pessoa pode ter alguma dificuldade, pode não estar num dia legal e faz o serviço mais ou menos. A automação não, uma vez que você programou um sistema para fazer aquilo, você tem a garantia de que ele vai fazer aquilo todas as vezes que a situação, o gatilho acontecer. Perfeito. Inclusive para a implementação do processo, né? A gente tem vários casos de automação aqui dentro da Lai que conduz o atendimento, né? Através dessa task de tarefa, por exemplo, essa automação de criação de tarefa. Então, quando eu cadastro o voo do aluno na plataforma, automaticamente o sistema vai criar já uma série de tarefas dentro da agenda daquele consultor para que ele faça o acompanhamento para ver se está tudo certo ali a partir da data de embarque, por exemplo. Né? Então, isso conduz à implementação do processo e garante que aquela pessoa não vai esquecer ou não vai se enrolar, né? Enfim. Então, esse é um ponto interessante também, de auxiliar na implementação de processo. Pessoal, em vias gerais, é isso, né? Obrigado, Breno, mais uma vez aí, sempre muito certeiro. A gente queria trazer essa importância de implementar processo, de olhar para processo, justamente para entender como é importante otimizar eles, né? E quais são as ferramentas para a gente fazer isso. Mais uma vez, a gente está super à disposição para trocar ideias sobre isso, né? E por fim, trazer algumas dicas que, né, coisas que a gente imagina, mais uma vez,
que a gente imagina que vai ajudar vocês aí, tá? A primeira delas é focar em um processo por vez. Beleza, pode desenhar aquele desenho que eu mostrei para vocês, ele já pegou um processo do marketing até o pós-venda ali, né? Então não precisa começar tudo de uma vez, olha para um só, começa ali com aquele que, como o Breno disse lá no comecinho, vê aonde que está mais crítico, né? Começa com ele, desenha um processinho ali, faz funcionar, né? Implementa. Cuidado com detalhamento excessivo. Então, assim, se você for olhar para um processo e começar detalhando muito as atividades, vai ser difícil de botar ele para rodar. Então, começa com uma coisa com mais autonomia ali, deixa rodando um pouco mais flexível, e aí depois você vai detalhando com o acompanhamento, né? Lá no acompanhamento você vai deixando ele mais detalhado. Comece do macro para o micro, né? Olhando para os... É importante também desenhar o processo da empresa inteira, o macro, né? Venda, não, marketing, pré-venda, depois vai para o financeiro, depois vai para o sucesso do cliente, depois compra uma renovação, faz assim, papapá. Tenta pensar um macro, tem um desenho do macro também. E documentar. A documentação disso, ela auxilia na parte de treinamentos, né? Então, se você tem tanto aquele fluxograma quanto um playbook, que a gente chama, que basicamente é você detalhar aquele processo num documento de Word ou num PowerPoint, alguma coisa assim, para ser um documento de auxílio para quando alguém estiver entrando na empresa, né? Para quando alguém estiver com dúvida. Enfim, documentação é super importante. Essas são as dicas. Como se fosse um passo a passo mesmo do processo, essa questão do playbook. Viu? Quando faz isso, quando acontecer isso, faça isso. Quando acontecer assim, faça assado. Basicamente isso. É isso, pessoal. Eu agradeço muito. Né? Agora a gente está aberto para perguntas. Vamos trocar uma ideia aí se vocês tiverem dúvidas. Vou tirar aqui o compartilhamento. Na verdade, eu quero voltar a câmera aqui. Acho que eu escondi ela demais. Olha, você clica, para de dar share screen, aí vai aparecer os nomezinhos no seu canto direito. Eu achei. E aí você abre. Quando para de compartilhar, ele já volta automaticamente. Ele volta. Isso aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Tá mutada, Mariglan. Mariglan, a gente não tá te ouvindo. Verdade, esqueci. Alguém que pergunta, pessoal? É que vocês explicam tão claramente, né? Quem aí quem já implementou, passou por isso? Alguém já passou por isso? De desenhar um processo, implementar? Que tá aí? Isabel, Marcela. Ainda não. A Bia da CP4 mandou um abraço para vocês. Opa, manda mas ela disse que com essa mudança de horário realmente nós atrapalhamos ela. E ela não conseguiu estar aqui. Isabel está dizendo que as explicações foram ótimas. Espera um pouquinho para a foto, Isabel, não vai embora, não. É isso aí, gente. Então, olha, é bem isso. A gente vem aqui para colocar um monte de informação para vocês, mas abertos para conversar, né? Se você quiser desenhar um processo, vamos marcar uma reunião, a gente olha, compartilha o que a gente tem de conhecimento, aprende aí com o que vocês já fizeram também. Não tem erro nenhum, gente. É isso. Perfeito. Obrigada, Júlio. Obrigada, Breno. Vamos tirar uma fotinha? Quem puder. Obrigada, gente. Vamos para foto. Eu tô sem a minha câmera. Vai ficar só meu nomezinho aí, mas tá tudo certo. Tá valendo. Tá valendo. É importante a sua presença. Ô, Vivi com a cara de férias, né, Vivi? Adri, obrigada. Adri. Todo mundo sorrindo. 3, 2, 1. Certinho, gente. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Agradece novamente Breno. o convite e nos falamos mais mês que vem. Até o mês que vem, vacinados. Vamos que vamos. Por favor. Amém. Assim espero. Tchau, gente. Uma ótima tarde.